Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7. Que o Senhor tem nos falar neste momento através da sua palavra. O texto nos diz: exortação à paciência, acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Aqui é todo o texto, mas leremos apenas 2 versículos para nossa meditação. Nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Este é o lavrador, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuva, temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já é vinda, a vinda do Senhor está próxima. Que Deus nos abençoe grandemente. Sentai-vos, amados. Meus amados irmãos, quem é da roça, ou quem tem muitas vezes a prática de trabalhar no campo, sabe como tem que ter paciência quando você planta uma semente. Quando você planta uma semente, você enterra a semente. E se alguém que passa e não viu você plantando a semente, é provável que ele veja a terra mesmo arada, mas ele não veja a semente que está plantada ali. Para quem não plantou, não há nenhuma esperança. Mas para quem plantou aquela semente, teve todo um trabalho. O trabalho de arar a terra, limpar a terra, né, Márcio? Limpar a terra. E hoje nós vemos a tecnologia muito avançada, mas eu já sou de um tempo que nos anos 70, papai era pastor de interior, e aqueles irmãos faziam aqueles arados de madeira e colocavam no gado, e eles iam conduzindo aquele arado e tocando o gado para que aquela terra pudesse arar a terra. E depois de muito trabalho, de muito cansaço com Daniel, chegava o final do dia e ele ia com muito cuidado pegando, portanto, cada semente e plantando a cada semente. E dependia do que ele estava plantando, ainda tinha que se observar os espaços, irmão Yannis, para que uma semente não fosse plantada em cima da outra, ou para que não perdesse a semente. A semente era contada. E depois de plantar aquela semente, o semeador, que poderia ser o mesmo ceifeiro ou não, porque nem sempre que planta, colhe. É bem verdade que a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isto também ceifará, mas é no outro sentido. Então aquele que planta
mas aquele que colhe, aquele que ceifa. E no trabalho, meu reino, da obra de Deus, é interessante que quem planta tem recompensa, mas também quem colhe tem recompensa. Mas a plantação, ela é muito difícil, porque ela requer que você conheça a terra. E há diversos tipos de solos. Por exemplo, tem semente que você, por exemplo, for plantar a semente do coco em uma terra roxa, provavelmente não vai nascer aquela plantação que você imagina. Se você pegar o cacau, a semente do cacau, e plantar num lugar arenoso, também não vai dar fruto. Porque também tem que haver este cuidado. Você tem que conhecer a terra, aonde você está jogando a sua semente. O Senhor até fala sobre a parábola do semeador. Ele coloca ali que o semeador plantou em diversos solos. Teve um que não deu nada. Mas para aquele que planta, ele também tem que conhecer as estações do tempo. Dificilmente alguém vai plantar no período ou na estação do verão, porque o calor e a falta de água vai matar, portanto, a semente. Geralmente, quando se planta, você escolhe o tempo de chuva. Por isso que aqui está falando da chuva. E fala até da chuva. Olha aqui que diz: da chuva temporã e seródia. Para plantar você tem que ser diligente, mas para esperar o fruto, você tem que ser paciente. E trazendo para as coisas de Deus, eu não estou mais falando aqui, estou exemplificando da semente que se planta, mas aqui passando para a visão espiritual. Para o mundo espiritual, há muita coisa que você plantou, mas que até agora você não colheu. E você precisa ter paciência. Por isso que a Bíblia diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas aqui diz que esta paciência é para que nós sejamos pacientes até a vinda do Senhor. E ele usa aqui como um exemplo o lavrador. Mas se tem uma coisa que o crente tem que ter paciência, é na tribulação. Porque para quem não está passando pela tribulação, ele não tem a noção do valor da paciência. Mas quem está passando pela tribulação, parece um tempo muito longo e interminável, que você diz assim: não vai terminar o tempo da minha provação.
A provação, meus amados irmãos, na vida do crente é apenas um estágio. Porque para aquele que está passando por tribulação, eu vos trago uma palavra: tudo passa. A tribulação, o choro, a perseguição, a injustiça, pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Porque quando a Bíblia diz a tribulação pode durar uma noite, não está afirmando que vai durar uma noite. Vamos trazer aqui para o nosso relógio, para o Cromos, que é o tempo do homem. Então nós separamos os tempos. Vocês assim bem, a noite para mim é assim, das 18 à meia-noite. Há um outro tempo da noite, que começa a madrugada, que é da 0h até as 6 da manhã. Nós geralmente dividimos as 24 horas em 4 tempos. Não é? Depois das 6 horas, às 12 horas, que é meio-dia, e do meio-dia 01 até às 18 horas. Mas a Bíblia diz que o choro pode, diga, o choro pode. Não está dizendo que o choro vai durar a noite inteira. Mas uma coisa é certa, que o Senhor diz assim: mas a alegria tem um tempo determinado no relógio de Deus, ela vem pela manhã. Então, se a alegria vem pela manhã, isso é uma garantia que esse tempo de luta você vai vencer. Por isso que a palavra de Deus nos exorta e nos orienta dizendo assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Mas essa paciência até quando, meu irmão? Pergunte pastor Joel. Pergunte pastor Joel. E essa paciência dura até quando? Te dá uma resposta: até a volta de Jesus. Mas você diz: mas espera aí, pastor, até a volta de Jesus? Não é muito tempo? Não. Porque se você estiver esperando do Senhor, você diz: a minha tribulação, a minha luta pode terminar a qualquer momento, porque eu tenho promessa do Senhor que a qualquer momento Ele vai me buscar para morar com Ele, e acaba a minha luta, a minha tribulação. Isso é fé. Porque se nós fôssemos achar que Jesus viria buscar a sua igreja só daqui a 10 anos, a gente não aguentaria. Você aguentaria? Daria para você mentalizar que você teria que passar 365 dias multiplicado por 10? Sabe o que nos faz vencer? É a esperança, que a qualquer momento o Senhor vai voltar para nos buscar, e a esperança não nos traz confusão. Por isso que Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E aqui diz: eis que o lavrador espera pacientemente o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba o que? A chuva.
E essa chuva aqui, meus irmãos, representada como as janelas dos céus sendo abertas e derramando sobre nós bênçãos sem medidas. Mas há uma boa palavra: você vai vencer. Você nasceu para vencer. E aqui não é palavra de efeito, não. Você não, é isso não. É porque a palavra nos garante isto. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. E aqui diz: porque já a vinda do Senhor está próxima. Paciente até a vinda do Senhor. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas eu sei que Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Quantas lutas terei que enfrentar? Não faça as contas. Mas tenha certeza de que cada luta que você enfrentar, você terá vitória sobre essas lutas. Então, se serão muitas lutas, então glorifique, porque serão também muitas vitórias. Se serão poucas lutas, também serão poucas vitórias. E o que é que você quer? Muitas vitórias ou poucas vitórias? Eu quero muitas vitórias, então você terá muitas lutas. Mas em tudo o Senhor estará contigo. Quantas aparentes derrotas? Por que aparentes? Porque o crente nunca é derrotado. Não existe derrota na vida do crente. O crente passa por lutas, por dificuldades, que ele pode até fazer uma leitura que é derrota. Sadraque, Mesaque e Abdenego, para os outros achavam que estava derrotado. Prenderam, amarraram, colocaram na fornalha ardente. O interessante que o Senhor poderia, porque Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram: olha, rei, quero te dizer, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha ardente. Mas se Ele não quiser, mesmo assim nós vamos servi-lo, porque nós não servimos pelo que Ele faz por nós, mas nós servimos pelo que Ele é. Pode nos amarrar e nós vamos a si mesmo. Que fé, né? Quanta fé. Uma aparente derrota. Quantos sacrifícios você vai ter que fazer para chegar do outro lado? Tem um evangelho por aí, meu irmão, que, meu Jesus, pare de sofrer. Você nunca vai parar, porque o sofrimento é inerente do ser humano. Nós sofremos porque nós mesmos às vezes criamos situações. São as escolhas que nós fazemos. Pare de sofrer. Recebe a chave. A chave, a chave. E é o evangelho que só aponta: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, é só vitória. Irmão, canta. Mas logo após a vitória vem a luta. Sabe por que vem a luta? Porque se a gente vivesse só em vitória, a gente não vinha na igreja, não. Nós começamos aqui uma oração do meio-dia, pastor Gesiel. Todo meio-dia nós estamos orando aqui. Para quê? Para Jesus libertar e para Jesus curar. Estava dizendo, irmão Lucas, que a gente fica no meio-dia, irmão Lucas, vai entrar aqui nessa porta. E todo mundo que vai entrar aqui, vai entrar para pedir algo para Deus. E é bom que venha mesmo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Jesus passou por lutas, por tribulações. E Ele disse para nós: irmãos da Assembleia de Deus, no mundo tereis aflições. Parece que é um outro Jesus que está falando para um outro povo. Irmãos da igreja fulana de tal, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Então eu quero vos dizer uma coisa nesta noite: as lutas virão, e o Senhor não nos livrará das lutas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mas Ele vai estar com você no meio da batalha. Aí eu gosto daquele hino da Chile que diz: estou contigo, meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Vê um conselho: não abandones o meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu provei na cruz o meu amor. E Ele diz: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Olha que profundidade este hino. Se passares pelos espinhos, ou se pisar nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, eu estarei do teu lado, te guiando por onde passares. Fique de pé neste momento. Aí o hino diz assim: pelos terrores abatidos. Há momentos que você está tão abatido e que você precisa de uma palavra do Senhor. Pois nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou contigo. Às vezes você é ferido por uma seta, mas o Senhor também, Ele foi ferido. Ele foi humilhado, desprezado. As pessoas fizeram dele caso algum, estavam nem com Jesus. Um Cristo desfigurado. Esse é o Cristo da cruz. E quando as pessoas viram Jesus ali, às vezes faz aquela coisa da cruz e bota um paninho aqui em Jesus, né? Não tinha nada daquilo não. Jesus estava sem roupa mesmo, exposto ao ridículo. Quem via por trás, via a nudez de Jesus. Quem via de lado, via a nudez de Jesus. E quem estava de frente, via a nudez de Jesus. Maria estava lá, olhando. João estava lá, olhando. A tristeza era tão grande, que José não estava lá, não há um registro. Uma situação deplorável. E ele disse assim: João, eis aí a tua mãe, João. Cuida daquela que cuidou de mim, João. Às vezes nós não valorizamos o Evangelho, e a gente quer Jesus como nosso empregado. Mas Ele não é o nosso empregado, não, é o nosso Senhor, é o nosso amigo. Ele disse: Maria, eis aí teu filho. E Jesus podia lançar alguma acusação sobre nós, mas Ele disse assim: Pai, eu tive paciência até aqui, Pai. Eu subi, Pai, como um cordeiro mudo, e não abri a minha boca. E Ele, naquela dor, porque Ele estava sentindo dor com o ser humano, Ele citou as palavras de Davi, quando Davi disse: Deus meu, Deus meu. Ele lembrou-se de Davi,
Davi na sua agonia, quando Davi na sua agonia disse: Deus meu, ó meu Deus, por que me desamparastes? Jesus não estava dizendo ao Pai: Deus, por que tu me desamparou? Não. Jesus estava citando o que lá atrás o rei Davi tinha dito, quando ele estava dizendo: Senhor, agora eu entendo o que Davi passou, porque eu estou aqui como um ser humano. E ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele disse: Pai, está tudo consumado. Eu tive paciência até aqui, cumpri a minha missão. É isso também que o Senhor quer, que nós cumpramos a nossa missão, que a gente chegue até o final, com as nossas imperfeições. Às vezes, meus amados, há coisas que nós falamos que a gente não quer falar. E muitas das vezes nas nossas falas, há coisas que nós falamos que nós atingimos até pessoas amadas que a gente não gostaria de atingir. E a gente fica triste quando a gente descobre que a gente atinge pessoas que nós amamos. Mas isso é a nossa caminhada. Portanto, amados, sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Você é paciente comigo, eu paciente com você, paciente nas lutas, nas tribulações, aí a gente vence. Paciente também, meu amado irmão, com aquela que Deus colocou do seu lado. Paciente também, minha irmã, com aquela que Deus colocou ele do seu lado. Vamos chegando, nos suportando, nos ajudando uns aos outros em amor. E o amor do Senhor será derramado em nós. Quantos podem dizer amém? Quantos recebem esta palavra? Jesus venceu. Porque diz assim: eu venci o mundo. E assim como eu venci o mundo, eu também lhe darei condições para que vocês também vençam. Tem alguém nesta noite aqui que esteja passando por uma situação: pastor, estou no limite, pastor. Nós estaremos orando. Não é para você vir aqui à frente, não. Onde você está mesmo. Fale para Jesus da sua dor, da sua luta. Nós estamos aqui na oração do meio-dia. Venha orar conosco. Traga esta causa impossível, para que nós possamos aqui orar com você.